Aleluia. Deus tem feito já milagres no meio de nós, porque Ele é esse Deus que a gente serve, é o Deus que nos ama. E durante todo esse mês de maio a gente já tem sido ministrados, obrigada, pelo mês da família. E já durante a semana nós já estivemos, quem está em célula, a falar sobre família, porque a pastora já trouxe uma palavra no domingo à noite sobre os fundamentos, né, da construção de uma casa. Na quarta-feira fomos muito ministrados também no sobrenatural para a tua família. Então, eu quero convidar vocês, se você tem perdido os cultos, as palavras, não perca, né? Ouça, se você não pode vir, acompanhe ali pelas nossas redes sociais, mas porque Deus tem feito e trazido palavras. E eu creio que é um tempo que estamos a viver, esse tempo que a gente já está a viver, de avivamento no Senhor, e isso vai para os nossos lares e começa dentro de casa, né? E por isso é tão importante a gente falar sobre família. Amém? Então, hoje, Deus já tinha colocado no meu coração um tema, eu não sabia como eu ia discorrer esse tema com vocês, mas para falar sobre sonhos. E daí eu coloquei esse tema aí, né? Famílias a viverem os sonhos de Deus. Quem aqui tem um sonho? Nós, seres humanos, somos movidos a sonhos, né? É o que nos dá, assim, vontade até de viver. Se você não tem sonho, Deus tem sonho para a sua vida. E quem sonha aqui também, quem não sonha em ter uma família abençoada? Ou quem quer ter uma família abençoada, amém? Eu creio que todos aqui querem ter uma família abençoada. E quem quer viver os sonhos de Deus para a sua vida e para a sua família? E é aí que eu quero falar com vocês, nessa manhã, para a gente viver os sonhos de Deus. Eu não sei o histórico da vida de cada um aqui, dos irmãos, eu não conheço a todos. Eu não sei quem você foi, ou quem você é, o que você já viveu, o que você já passou. Mas uma coisa eu sei, né, que a família é um sonho que nasceu no coração de Deus. E a gente vai falar desse sonho nessa manhã. E talvez você possa até falar assim, mas família, eu não vivo em família, ou a minha família não é assim tão boa. Eu tenho problemas com meu marido, com meu cônjuge, com a minha esposa. Os meus filhos estão perdidos ou são desobedientes. Eu não me dou bem com os meus irmãos. Talvez você tenha sofrido abusos dentro da sua casa. Talvez você tenha sido abandonado e nasceu perdido. Talvez sozinho. Mas nessa manhã, igreja, eu tenho que dizer que o que Deus sonha para você é realmente especial. Não foi isso que Ele projetou. O que Deus tem para viver para cada um de nós individualmente, enquanto família, é que a gente viva a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E Deus sonhou com um lar abençoado, onde as pessoas vivem, né, em amor, com respeito, em harmonia, com sinceridade. E isso tudo é real. É possível, e Deus, Ele quer que você sonhe com isso, deseje isso para você, porque isso é real, né? E depende de cada um de nós, né, viver os sonhos de Deus. Às vezes a gente está inserido num contexto, né, de tantos anos, de tanta dificuldade, ou com tantos problemas, que a gente não consegue, ou não se permite sequer sonhar, se dá o direito de sonhar e falar, eu acho que isso não é para mim. Viver em família, ter um casamento bom, filhos que andam nos caminhos do Senhor, uma família abençoada, não, isso não é para mim. Eu acho que isso é só para alguns grupos seletos na sociedade. Mas nessa manhã, eu quero te dizer que Deus vai restaurar o seu sonho. Eu quero dizer que, assim como Ele, né, tem feito na minha casa, na minha vida, Ele também quer fazer na vida de vocês. Ele quer que vocês vivam o sonho dEle. Né, e Ele quer, e eu sei que Ele vai fazer isso, porque, né, Ele, até para aqueles que falam assim, eu não quero viver em família, ou não pensam, né, porque eu sou um cidadão só, né, o Salmo 68:6 diz que Deus faz com que o solitário more em família, viva em família. Então, é vontade de Deus você estar em família. Querendo ou não, a família é projeto de Deus
um sonho dele para a sua vida. Amém? E para a gente começar a falar assim um pouquinho, você precisa entender que a primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus, por que é tão importante família para Deus? Porque o próprio Deus existe uma família divina. Né? Se a gente for olhar para a Trindade, a gente vai ver a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? É complicado a gente entender e explicar para as pessoas, nossa, são 3 deuses, para quem não entende, não. É um único Deus, um único e verdadeiro Deus. Só que ele se apresenta de 3 formas distintas. Para as crianças, eu costumo explicar que é como o estado da água, o estado físico da água. Ela se apresenta no estado sólido, líquido e gasoso. Mas é a água, é o H2O, ela não muda. Ela muda o estado dela físico. E assim é o nosso Deus, ele se apresenta de formas diferentes. Eu creio que cada um tem a sua função, mas é o mesmo Deus, é o único Deus. Então, ele já tem esse relacionamento entre pai e filho. Então, essa é a família que já está ali. É tão eterno, né, o conceito, esse conceito de família é tão eterno quanto o próprio Deus, quanto a sua própria essência. E Deus, quando ele vai criar o mundo, e ele lá vai formar a primeira família. E quando ele forma o homem, né, em Gênesis 1, diz que ele fala, que ele diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Se é a nossa, é a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Então, ele está formando o homem, Adão, e ele está colocando o quê? Essência no homem de quê? Esse conceito de família. Esse desejo, né, essa essência de viver em família. E Gênesis continua dizendo que Adão buscou no meio da criação alguém que lhe correspondesse. Né? O Gênesis 2:20b, ele fala assim na linguagem de hoje, né? Mas para o homem não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. O próprio Criador expressou que ele estava insatisfeito, não é bom que o homem viva só. Por isso Deus criou quem? A Eva, para fazer, né, companhia a Adão. E ali Deus já estabeleceu a primeira família através do matrimônio. E começa, então, para que eles vivessem em comunhão, né? Uma família perfeita, em comunhão um com o outro, mas também em comunhão com o próprio Deus, o Criador. Né? Porque lá a passagem, vocês se conhecem, não conhecem, vamos ler Gênesis, lá diz que Deus visitava Adão, né, na viração do dia, né, todos os dias. Então, ele tinha a comunhão, a família em comunhão. Então, a gente sabe que esse era o desejo de Deus. Só que aí o que aconteceu? O pecado entrou no mundo e houve separação do homem e a queda do homem. E a gente sabe que, né, o que isso trouxe as consequências para as nossas vidas. Só que Deus, ele é eterno, os seus sonhos, o seu desejo, ele é imutável. E o que Deus faz? Ele continua o projeto dele, porque ele fala assim, eu ainda quero que vocês vivam em família, apesar do pecado, apesar da queda do homem, o desejo de Deus continua o mesmo. E o que eu quero, né, ministrar para vocês hoje, que é viver esse sonho de Deus, está lá numa família que está lá em Gênesis 12, daí eu vou pedir para o pessoal colocar para a gente acompanhar a leitura. Gênesis 12, nós vamos ler do 1 ao 3. Está lá já. Minha versão está talvez diferente. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aí, por enquanto. Amados, Deus escolhe, então, uma família para viver os seus sonhos. A vontade dele, né, é que ele tenha um povo, né, e lá na história ele já queria, né, que esse povo fosse lá com Adão e Eva, mas por conta do pecado isso não foi possível. E depois a história se passa, então ele encontra em Abraão essa pessoa para começar, então, dar início a esse povo. E Deus quer um povo, né, que é uma grande família que seja de propriedade exclusiva dele, que viva conforme a sua vontade, que siga os seus mandamentos. E ele escolhe, então, iniciar através da família de Abraão. Uma família
abençoada, queria abençoar todas as famílias da terra. Uma família que gerou uma nação, né, que se tornou testemunho de Deus para todos os povos. Essa família, se a gente for olhar na história, é uma família de Abraão e Sarai. A Bíblia fala que, né, conta essa história de um homem, já começa assim no capítulo 12, porque no capítulo 11 termina contando só as descendências, né, das gerações. E começa o capítulo 12 falando de Abrão. Abrão, um homem de talvez ali 75 anos já, casado com Sarai, não tinha filhos, mas já tinha constituído família, ok? E um homem de posses, e aos olhos, né, da sociedade bem-sucedida, a gente pode se dizer que sim, porque ele tinha bens financeiros, ele tinha escravos. Pode-se até dizer que ele era bem-sucedido profissionalmente. Estava a viver, então, né, os sonhos de uma vida de qualquer homem que quer trabalhar, casar, constituir família, ter o sustento para o seu lar. Ele estava ali, Abrão, vivendo os sonhos dele, né? Hoje em dia ele seria até admirado, né, porque é difícil, a gente luta para conquistar, né, muitas coisas. E eu posso até arriscar dizer que ele já tinha muitos sonhos dele realizados. Talvez não o de ser pai ainda. Mas ele já tinha muitas conquistas. Mas um dia Deus fala com Abraão. E a Bíblia não conta o relacionamento de Abraão com Deus até aí. Mas se a Bíblia fala, Deus falou com Abraão, isso nos mostra que Abraão ele tinha um relacionamento com Deus. E certamente ele falava com Deus, ele tinha uma vida de oração, de devoção ao Senhor. E fica claro que ele tinha esse relacionamento íntimo. E Deus fala, então, dos seus planos, dos planos que ele tinha para Abraão e a sua família. E ele fala, né? De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Uau! Só que daí o texto continua lá no Gênesis 12, do 4 ao 5. E partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Irmãos, eu imagino que não deva ter sido fácil para Abrão ouvir os sonhos e os planos que Deus tinha para a vida dele, porque, afinal de contas, ele já estava bem, vivendo na sua zona de conforto, já tinha suas conquistas, estava no meio da sua parentela, já tinha os seus bens, tinha escravos, como a gente leu aqui. A princípio, a gente fica assim, né, quando a gente recebe uma palavra de Deus e fala, opa, Deus, né, está tudo tão bem aqui. E, obviamente, que ele ia ter que sair da sua zona de conforto, abandonar, nessa palavra, sua parentela, porque Deus está mandando ele ir para outro lugar, perder o status que ele já tinha adquirido ali no meio do povo, na cidade onde ele estava. Ia ter que enfrentar o desconhecido, numa terra da qual ele não conhecia. Uma nova cultura, com novos desafios. E eu creio que o primeiro desafio de Abrão, depois de ter assimilado essa informação de Deus, era ter que contar para Sarai. É fácil, né? Então, irmã, Sarai, minha esposa, então, Deus falou comigo. E ela deve ter ficado, uau, Deus falou contigo, então. Mas ele mandou a gente fazer as malas e partir para uma terra que eu nem sei onde é. Eu sei que não deve ter sido muito fácil. A Bíblia não conta, né? É fácil quando a gente lê assim, toda ela de uma vez e a gente fala, nossa, Abraão ouviu a palavra e obedeceu, e foi, chegou na terra e se cumpriu na vida dele tudo. Mas, irmãos, venham, vamos pensar, não é fácil a gente receber uma palavra dessa do Senhor. Por que será que Deus queria mexer com essa estrutura dessa família? Porque os planos dele são maiores do que aquilo que a gente pode imaginar.
E depois de falar com Sará, então, e ela ter sido convencida, eu creio, né, pelo Espírito Santo, porque era uma mulher também que tinha um relacionamento com Deus, ele foi falar com a sua parentela e com seus amigos e falar, então, eu ouvi, Deus falou comigo, e eu vou ter que partir daqui. Certamente não foi fácil. Certamente ele deve ter ouvido de muitas palavras contrárias. Ah, você está ficando louco. Agora você ouve a voz de Deus? Ficou fanático? Que loucura. Por que você não pode ser uma bênção aqui mesmo? Por que você tem que sair? Por que você não pode ficar aqui e ser abençoado? Por que seu nome não pode engrandecer aqui? Por que você tem que ir para outro lugar? Sabe, irmãos, às vezes as palavras vêm mesmo contrárias e às vezes dentro da nossa própria casa. Quando a gente toma decisões, porque quando a gente discerne, né, a vontade de Deus para as nossas vidas, porque é para justamente nos fazer impedir de viver os sonhos de Deus. E talvez se Abraão tivesse dado ouvidos, a Bíblia não fala, eu só estou conjecturando, mas é algo que acontece, né? Ele não teria vivido o que ele viveu. Não estaria aqui na história, ele não seria o pai da fé. Mas Abraão não se deixou influenciar por aquilo que ele ouviu. Ele permaneceu firme na palavra do Senhor para a sua vida. Certamente que Abraão queria ter uma vida abençoada, sonhava com uma família numerosa, até porque naquele tempo, né, ter filhos era sinal também de bênção, de prosperidade. Sonhava com uma estabilidade financeira. Igual a gente sonha, né? Em ter casa, carro, comida, né? Estabilidade. Coisas normais que o ser humano precisa, que todo pai e mãe sonha para sua casa. Ele já tinha conquistado muitas dessas coisas. Mas daí, então, por que será que Deus propôs para ele viver os sonhos dele? Parece que é meio contrário, né? Quando Deus fala assim, Deus, mas eu já estou, está tudo aquilo que está de acordo. Por que eu vou ter que abrir mão de tudo isso para viver esse sonho? Que sonho é esse? A gente acha que até nem é sonho de Deus isso, né? Ah, acho que não é vontade de Deus, não. Isso daí acho que é outra coisa, é outra voz que eu estou ouvindo, não é de Deus, não. Deus ele escolhe Abraão porque o sonho de Deus era de ter um povo, uma nação, que vivesse segundo a tua vontade. E a partir de Abraão, ele fez uma aliança. Ele precisava de alguém. E eu já ia pular aqui. O Salmo 101:6, eu vou pedir para vocês colocarem para mim. Por que Deus escolhe Abraão e fala isso para ele, né? Para ele abrir mão de tudo? O Salmo 101, verso 6. Diz assim, ó, porque os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, este me servirá. Irmãos, os olhos do Senhor continuam passando pela terra, procurando por aqueles que são fiéis a Ele, que andam em retidão, para morar com Ele, para o servir. E Deus viu isso em Abraão, esse homem que andava em retidão, um homem que era fiel. E Deus, então, faz essa aliança com eles. Porque o sonho de Deus é ter, então, uma família de muitos filhos. E 2 domingos atrás, a gente já foi ministrado pelo Bispo Mano sobre o poder de sermos filhos. Estudamos em célula isso também. Nós entendemos que nós somos filhos, né? Romanos 8:29 fala que, né, Ele nos escolheu e nos predestinou para que a gente seja filhos, a fim de que Ele seja, né, Jesus seja o primogênito de muitos irmãos. Então, Deus ele não formou, quando criou um homem e a mulher, né, o Adão e Eva, Ele não criou um exército, Ele não criou uma multidão de escravos, Ele não cria isso, Ele cria uma família. Ele quer que todos nós sejamos partes da sua família. E é isso que Deus, né, enxergou ali em Abraão, um homem que pudesse, então, dali começar essa aliança e falar, olha, porque de vocês eu vou ter, então, a família.
A partir de você, eu vou fazer o povo que eu quero, que seja de propriedade exclusiva minha. O texto de Romanos, ele nos ajuda a compreender, então, esse coração de Deus, né? Que ele pensa no homem, então, em termos de família. E isso é algo que Deus quer. Para isso acontecer, então, Deus precisava dessa família. E ele encontrou um homem que disse, sim, eu estou aqui, eu obedeci, né, como a gente já leu, ele foi. E depois põe lá para mim o Gênesis, os versos 5, a gente leu, o 6 e o 7. Só para não perder o rumo. Então atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalhal de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a essa terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Até aí. Igreja, para viver os sonhos de Deus, você e a sua família, primeiro a gente precisa conhecer mais esse Deus. A gente precisa realmente saber o que é importante para Deus. Então, aqui eu já estava descrevendo o quanto Deus é familiar, o quanto Ele pensa em família, porque Ele mesmo já existe ali enquanto família, na eternidade. E que Ele quer uma família, onde Ele é o Pai e Jesus é o nosso irmão mais velho. Então, Deus Ele quer que a gente viva conforme a vontade dEle, né? E é preciso conhecer, né, realmente, o que o Senhor quer. E depois é preciso a gente também ter coragem para começar a orar e falar, Senhor, eu estou a viver os seus sonhos para a minha vida. O que eu tenho vivido, o que eu tenho sonhado, as escolhas que eu tenho feito até hoje, estão de acordo com a sua vontade para a minha vida, para a minha família? Será que todos os esforços, tudo que eu lutei até aqui, nos meus sonhos, talvez a minha profissão, a escola que eu quero fazer para os jovens, né, para os solteiros, aquela que eu estou de olho, aquela mulher que eu estou orando, o menino que eu quero namorar ou casar, será que está de acordo com os sonhos de Deus? Será que isso é vontade do Senhor para a sua vida? É preciso coragem para a gente começar a perguntar a Deus e ouvir o que Ele tem para nós. Mas, irmãos, Ele fala, Ele dá direção. Então, se você começar a orar e falar assim, eu ainda não sei nem como que é que funciona. Porque muitas vezes eu vejo famílias que estão aí desestruturadas, ouvidas, né, pessoas ainda que não estão vivendo na vontade de Deus por falta de perguntar a Deus. Deus, era para eu estar fazendo isso mesmo? Eu estou trabalhando num trabalho, fazendo um trabalho, me matando, sofrendo. Porque eu vejo pessoas que precisam trabalhar para ter coisas que não precisam, para ser alguém que elas não precisam ser, para mostrar para as pessoas aquilo que elas não são. E deixam de viver o sonho de Deus para a sua vida. Deus, quando colocou essa palavra no meu coração para ver o sonho dele, é porque eu não conseguia colocar no papel assim, o que eu entendia é que Deus está falando assim para a igreja, vocês precisam parar e ouvir a minha voz. E pergunta para mim, o que eu penso a vosso respeito? O que eu quero que você viva? Muitas vezes a gente está correndo atrás de muitas coisas. E Deus não te pediu nada disso. Eu vejo pais falando, nossa, mas eu preciso trabalhar porque eu preciso dar para o meu filho, eu preciso dar para comprar isso, fazer aquilo. Mas o que é mais importante que é o seu amor, a sua presença, você não está dando. Porque isso que é importante para Deus, o amor, a presença. Não estou dizendo que a gente não tenha que trabalhar, que tem que trazer o pão nosso de cada dia, sim. Mas a gente tem que perguntar a Deus como é que vai fazer antes de entrar numa grande empreitada, antes de casar, antes de escolher uma profissão. Pergunte ao Senhor. E agora? Eu já casei, já escolhi a profissão errada. O que eu faço? Pergunte ao Senhor, Deus, como é que eu faço agora? Deus é misericordioso, Ele endireita as nossas veredas. Eu creio que nessa manhã Ele pediu para falar isso porque Ele quer endireitar as veredas de muitas pessoas aqui. Ele quer alinhar o sonho dele com o seu. Uma oração que eu sempre faço na minha casa é falar, Senhor, queima no coração dos meus filhos uma profissão, porque o Senhor sabe o que o Senhor colocou, os dons, os talentos que o Senhor colocou no coração dos meus filhos, porque foi o Senhor que o formou. E até muito tempo atrás, a Melissa ela é muito boa de matemática.
de cálculos, e eu falava assim, e ela até pequena, ela já falava, eu quero ser engenheira, e era óbvio para mim que ela ia para essa área da exatas, qualquer profissão nessa área, e seguir nessa área de exatas, porque ela era boa, e ela mesma falava que queria ser engenheira. Nunca influenciei, tá? Nunca falei nada, mas a gente percebe, né, as aptidões dos filhos. E de um tempo, só que eu sempre orei, Senhor, seja o teu sonho a queimar no coração dela, a tua vontade, para que ela viva os teus sonhos. Porque eu não tive essa sabedoria. Então, eu quero que os meus filhos, né, vão além. Então, eu tendo sabedoria, eu oro por isso para eles. E, de repente, mudou. E ela começou a falar, mãe, eu quero ser psicóloga. Eu, como? Psicóloga? Tipo, né, exatas, humanas, não tem muita coisa a ver. E ela, não, eu quero ser psicóloga. E começou isso antes da gente vir para cá, para Portugal, já lá no Brasil. E ela falava disso, que eu quero ser psicóloga. E um dia eu orando, falando, Senhor, não é psicóloga, né, mas ela é boa ela é de exatas e tal, como que vai ser isso? E Deus falou isso para mim. Falou assim, você não está orando para eu queimar no coração dela os meus sonhos? E eu entendi. Eu falei, ok, Senhor. Então, se é o Senhor, se é do Senhor, então queima mesmo o coração dela. E eu tenho... Aí, a partir daí, e ela ficou com essa ideia de fazer psicologia. Eu falo, Deus, o Senhor vai usar a minha filha para a sua obra. Eu creio, porque é para isso que o Senhor a criou. Para manifestar o teu reino. De alguma forma, o Senhor vai usar ela. Então, seja na área de psicologia. Né, e a minha oração já tem sido nessa área. O Bruno a gente ainda não sabe, mas eu tenho falando, Senhor, queima no coração dele aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Sabe, irmãos, quando a gente vai, né, entrar num relacionamento, a gente precisa falar, Senhor, é da tua vontade, é isso mesmo? Será que esse homem, mesmo que esteja dentro da igreja, às vezes a gente fala, mas é um homem de Deus, ele é servo do Senhor, parece tão crente. Né? Mas será que é da vontade do Senhor esse relacionamento para você mesmo? Ore, porque o coração da gente é enganoso, irmãos. É difícil a gente ouvir o sonho de Deus. Imagina se Abraão ia querer sair da terra dele, abrir mão de tudo, para poder viver o sonho de Deus. Porque Deus quer mexer com a sua estrutura. E Deus está falando, ouve a minha voz. Né? Vive os sonhos que eu tenho para você. Às vezes a gente fala assim, né, desejando parabéns para as pessoas, fala, vive os sonhos de Deus. Né? Eu quero viver os sonhos de Deus, mas... Tenha certeza de que os sonhos de Deus, às vezes, não é aquilo que você está sonhando para a sua vida. Muitas vezes não é. A gente se engana, porque o nosso coração é enganoso. Uma coisa só basta, né, e é certeza. Quando a gente fala que quer ter uma vida abençoada, é ter a presença de Deus dentro da sua vida, dentro da sua casa, no seu lar. Esse Deus que a gente serve, Ele é o Deus provedor, é o Deus que sara, Ele é o Deus que santifica, Ele é um Deus que traz a paz. Então a gente não precisa de mais nada. Eu vejo pessoas que falam assim, eu quero ter uma vida abençoada, uma família abençoada, pensando nos bens materiais. Mas Deus está falando, você não precisa de mais nada, você só precisa da minha presença. Quando a gente fala assim, olha, Deus te abençoe, eu estou falando o quê? É a presença de Deus na tua vida. E o que Deus significa? Tudo. A gente cantou hoje aqui, louvando a Deus, eu me rendo a Ti, eu preciso só de Ti, Senhor. Ele supre todas as necessidades da nossa família em todas as áreas, a gente não precisa de mais nada. É só dele. Então comece a orar. E como que a gente faz então para viver então esses sonhos de Deus na nossa família? Tem alguns princípios. E o primeiro princípio para a gente viver esses sonhos de Deus, como a gente viu aqui com Abraão, é ter intimidade. Você tem tido intimidade com o Senhor? Sabe, a gente bate sempre nessa tecla, vida de oração, leitura da palavra. Como que eu posso viver um sonho de um Deus, um Criador, se eu nem sei o que se passa na mente e no coração de Deus? Então, eu preciso saber, para eu me enquadrar. Leia a palavra do Senhor, conheça esse Deus, saiba que Ele é um Pai, e Ele te quer como filho. Entender, discernir realmente, quando a gente ouve a palavra de Deus e quando é a voz do desejo do nosso coração. Isso aqui é difícil, mas se a gente orar, Deus, a gente vai perceber, o Espírito Santo ajuda a gente nessa área. Porque muitas vezes a gente fala, é de Deus, eu vou fazer porque Deus está mandando. Mas, na verdade, muitas vezes, é desejo do nosso coração.
E a palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso, então a gente precisa vigiar. Será que é mesmo? Então, ora direitinho. Pede, muitas vezes a gente precisa de confirmação. Pede confirmação. É isso mesmo, Senhor? Será que não é desejo do meu coração? Será que eu não estou me enganando? É a tua vontade? Pedir discernimento. Entender que as bênçãos de Deus na sua vida e na sua família é para alcançar outros. E isso aqui é muito importante, porque conheço muito crente que fala assim, ai, eu quero ser abençoado, achando que Deus vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar... Né? Fica profetizando coisas, passa na frente de carro e fala, esse carro vai ser meu em nome de Jesus, eu vou ter um igual. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Deus, como diz para Abraão, ser tu uma bênção. Em ti serão benditas as famílias da terra. Quando Deus quer abençoar, e é isso que Ele quer esse povo de propriedade exclusiva do Senhor, Ele quer que a sua família seja de propriedade dEle, porque Ele quer falar assim, olha, se tu uma bênção, porque a sua família abençoada vai abençoar outras famílias. Aquilo que Ele vai derramar no seu lar, Ele vai derramar, porque você vai transbordar. Então, Ele te sara para você sarar, Ele vai te curar para você curar, Ele vai te prosperar para você ajudar os outros a prosperar. A bênção de Deus nunca fica retida na gente, não é isso, não é o desejo de Deus para nós. Ele quer que as bênçãos dele fluam como rios. Ele vem do céu, do trono, para a minha vida e flui através de mim. Obediência, porque basta ouvir e saber o que é o sonho de Deus para a sua vida? Não basta, né? Eu tenho que saber, mas eu também tenho que obedecer, eu tenho que colocar em prática. E daí vem aquele posicionamento. A gente canta, louva e fala, Senhor, eu me rendo à tua vontade. Aí Deus fala, então, meu filho, larga aí esse emprego. Ou então, meu filho, deixa de fazer tal coisa que você está fazendo errado. Eu sei que é vontade de Deus, porque é a palavra dele, mas e aí? Eu tenho obedecido? Obedeça a Deus. Seja fiel. E tenha fé. Confie no Senhor. Eu já disse, como diz lá em Jeremias, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem, não de mal. Se a gente confia nesse Deus, se a gente é filho desse Deus, né, nosso Pai, que é esse provedor, que vai trazer paz, que vai trazer cura para dentro do meu lar, eu não preciso de mais nada, então confia, tenha fé nele. E outro ponto é que quando você estiver vivendo o sonho do Senhor, assim como nós lemos aqui em Gênesis, quando Abraão chegou na terra, levante o altar. Irmãos, não deixe que a bênção, quando você estiver vivendo os sonhos de Deus para a sua vida ou, né, para a sua família, que essa bênção vire maldição. Ah, ela pode virar maldição? Pode. E por que vira maldição? Porque a bênção toma o lugar de Deus na tua vida. E Deus não quer isso, porque Ele não divide o lugar dele com ninguém. E muitas vezes a gente está a viver o sonho de Deus, né? E quantos aqui, porque eu vivi, eu conquistei, porque foi de Deus. E é bênção, né? Resposta de oração, eu orei, Deus me abençoou, eu alcancei, e eu estou a viver grandes coisas. Só que isso começa a me afastar do Senhor. E a bênção começa a virar maldição. Deus está te falando, levante o altar. Levante o altar, não deixe a minha presença sair de dentro do teu lar, da tua vida. Não deixa a bênção virar maldição. Irmãos, eu sempre sonhei com família, acho que desde pequenininha. Eu não sonhava em ser advogada, nem atriz, salvo uma época que eu queria ser Paquita da Xuxa. Mas eu sempre sonhei com família. Meu sonho sempre foi casar e ter filhos. E Deus realizou esse sonho. Glória a Deus, aleluia. Eu não tinha tanta intimidade, eu não tinha maturidade. Mas eu sabia que... Eu não sabia que era sonho de Deus, vontade de Deus, não tinha entendimento disso. Mas Deus me deu minha família. E lá no Brasil, para uma família nova, como nós éramos já, ter conquistado com casa própria, carro do ano, sem dívida para pagar, dinheiro guardado no banco, vivendo uma estabilidade financeira boa. Quando minha filha nasceu,
eu parei de trabalhar, né? Fui mandada embora e não voltei mais para o trabalho, porque era o sonho da minha vida ter filhos, e eu entendi que era em casa que eu tinha que ficar. Ao contrário de tudo o que a sociedade dizia, você tem que trabalhar, porque você tem que ser a supermulher, né? Cuidar de casa, trabalhar fora, ser bem-sucedida profissionalmente, ser bem-sucedida em casa, ser mãe, ser mulher, esposa, tem que ser tudo. Não é isso que Deus fala, tá? E eu estava em casa, cuidando dos meus filhos, vivendo uma vida estável, os sonhos de qualquer um. Né, com a bênção de Deus, trabalhando na igreja, servindo, ajudando pessoas, entendendo o ministério que Deus já tinha colocado no nosso coração. Trabalhar com famílias foi algo que queima muito. Eu sempre trabalhei com crianças na igreja, mas um dia a gente participou de um encontro interdenominacional na igreja e cantou esse louvor, né, que Deus vai à frente abrindo caminho, e ali eu entendi que Deus tinha esse chamado para a gente trabalhar com famílias. Eu adoro ministrar no curso de casais, ministrar para casais, trabalhar com família, porque eu creio que isso é um chamado de Deus para mim, né, para mim e para o meu marido, né, enquanto família. É um chamado. E a gente estava vivendo isso tudo. E antes dos pastores virem para Portugal, a gente recebeu uma palavra, porque eu já sabia que eles viriam, que ele falou assim, vocês também vão para Portugal. E eu falei, vou, vocês vão, a gente vai visitar, né? Portugal não estava nem na minha lista de sonhos de países que eu queria conhecer. Nunca tinha saído do Brasil. Mas não sei por que não tinha Portugal na minha lista de países para conhecer aqui na Europa. Mas a gente recebe a palavra de Deus e, ok, né? E Deus foi trabalhando muitas coisas na nossa família, trazendo, aprofundando, trazendo maturidade em várias áreas da nossa vida. E tô eu lá um dia, passando roupa do meu marido e agradecendo, Senhor, obrigada. Obrigado porque eu tenho roupa para passar do meu marido, porque ele tem um trabalho, tudo, né? Aquela coisa de mulher, dona de casa, feliz da vida. Estava mesmo, Senhor, de sinceridade, eu estava mesmo, porque eu aprendi isso, ser grata. Obrigada, Senhor, porque eu estou aqui. Obrigado pelos meus sonhos, porque é uma oração sincera, Deus. O Senhor realizou os meus sonhos, eu tenho a minha casa, eu tenho minha família, meus filhos estão bem com saúde, né? A gente não tem dívida, a gente está bem. Obrigado, Deus, o Senhor realizou todos os meus sonhos, chorando diante do Senhor. E eu ouvi a voz dele audível, assim como ele deve ter falado para Abraão. Então, está na hora agora de você viver os meus sonhos para a sua família. Na hora, eu entendi o que Deus estava falando. Eu sabia que Ele queria que eu abrisse mão de muitas coisas. Eu fiz muitas renúncias para poder viver o que Ele tinha para a minha família. Eu não vou dizer que a família não foi sonho dele, que ele não queria que a gente tivesse. Lógico que Deus quer, né? A gente precisa ter as coisas, mas é muito maior os planos de Deus e a gente sequer imagina. E Deus começou a mexer com a nossa estrutura familiar. Abrimos mão de um emprego estável lá no Brasil, né, marido? O Espírito Santo foi convencendo os nossos filhos. Quando estivemos aqui a passeio, aí queimou o coração e eu falei, eu sei, Senhor, é aqui que eu quero ficar. Irmãos, quando a gente se coloca à disposição, porque, como disse, Deus está passando os olhos pela terra, está procurando aqueles que são fiéis. Por que Ele me escolheu? Deus sabe do meu coração, do coração do meu marido. Porque Ele tem um plano, um propósito muito maior do que Ele podia imaginar. O que a gente está a viver aqui, possa ser que eu não veja, assim como Abraão não viu as promessas totalmente cumpridas na vida dele. Possa ser que eu não veja. Mas os meus filhos, os meus netos, porque eu já entendi que tem a ver com a minha descendência. O que eu estou fazendo aqui hoje, palavra que eu estou lançando nessa manhã, possa ser que eu não veja o resultado dela, mas eu tenho certeza que ela vai frutificar. Ela está causando efeito na vida de vocês e vai fazer o fruto vai vir. Domingo passado foi Dia das Mães, e meu filho fez lá um presentinho, todo bonitinho, feliz da vida lá, e tinha um questionário para responder do Dia das Mães, né, que era o cartãozinho que ele fez. E uma das perguntas era, o que a sua mãe fala todo dia antes de você vir para a escola? E ele veio todo feliz, né? Estava escrito lá o recadinho me falando assim, e ele escreveu lá, que Deus te abençoe. E ele veio todo feliz para falar assim, mãe, eu fui o único que escrevi diferente.
Porque todas as mães falam, juízo, né? Se comporta, obedece. E ele foi diferente. E ele leu em voz alta na sala. A semente já foi lançada lá. Eles sabem que ele é um filho que Deus tem abençoado, que se faz presente na vida deles. São pequenas coisas assim, que Deus tem feito. É muito pequeno. Deus tem feito tantas coisas na nossa família. Quando você se dispõe, quando você obedece, quando você ouve, entende o que é o sonho de Deus, que discerniu e falou, se realmente Deus está falando comigo, está mandando fazer, obedeça. Confia, e Ele vai fazer. Assim como Ele tem feito nas nossas vidas, Ele vai fazer na vida de vocês. Irmãos, não foi fácil. Ainda tem muito gigante para a gente derrotar e enfrentar nesse país. E aonde quer, nas decisões, nos sonhos, quando Deus coloca, a gente tem gigantes a derrotar. Mas Deus Ele está a fazer. Na minha família, Ele vai fazer na tua família também. Existe, então, uma diferença muito grande entre conhecer e viver os sonhos de Deus. Então, conheça, mas viva. Os sonhos de Deus, eles são eternos, e para vivê-los é preciso, então, a gente levantar os altares, manter a presença do Senhor dentro da sua casa, dentro do seu coração. Talvez, para viver os sonhos de Deus, você pode até ter se perdido no meio do caminho. Quantos não? Deus deu até direção, você veio, eu aceitei a Cristo, estou frequentando uma igreja, mas estou vivendo esse sonho de Deus. E Deus, de repente, você se perdeu no meio do caminho. Mas talvez você tenha tomado decisões que agora talvez está perdido, e como eu disse, né, Abraão, a gente conhecendo a história dele, a gente sabe que quando a promessa demorou a se cumprir, o filho da promessa não chegou, o que aconteceu? Ele arrumou um Ismael. E nessa manhã Deus está falando assim, talvez você esteja com Ismael na sua vida. Você uma hora até seguiu o caminho, ouviu minha voz, estava vivendo o sonho que eu coloquei, mas de repente você não conseguiu esperar. E agora você tem um Ismael. Mas ele vai ser abençoado também. Eu tenho planos para isso também. Deus, Ele quer consertar. Ele quer alinhar os seus sonhos. Deus te chama nessa manhã para viver o que Ele sonhou para a sua vida. Ele vai tirar da sua zona de conforto. Irmãos, Ele vai mexer com a sua estrutura, sim. Ele vai te pedir para você refazer muitas renúncias, sim. Mas isso é só para os corajosos, é só para quem quer.